Olá pessoal, meu nome é Josias Maltês, sou professor de matemática e nessa última rodada fizemos 100,18 pontos. E vocês, diz pra gente aí nos comentários quantos pontos fizeram, vamos interagindo. O patrimônio total passou para 177 cartoletas, o que nos dá tranquilidade para montarmos o time que a gente desejar. Lembrem até que na última rodada foi bastante cara. Já o total de pontos ficou em 1.899,32. Eu até peço desculpas, porque eu divulguei na capa 1.900. Mas é como eu disse a vocês na semana passada, tem aluno que tira 4, me pede 1 ponto para passar de ano. Eu tirei 1.899, estou pedindo 1 ponto, não para passar de ano, só para passar nessa fase aqui. O objetivo não foi nunca enganar ninguém, foi dar uma contextualizada mais precisa de como está a nossa equipe. O nosso time é o Vitória Santa Terezinha. Dos nossos jogadores, as maiores decepções ficaram com Vina, que fez 0, estava fazendo 2 pontos. Na hora que o jogo vai acabar, ele toma um cartão amarelo. Mas faz parte, já nos trouxe muitos pontos. E Pedro, que mais uma vez perdeu o pênalti e negativou, menos 2,6. Já os principais destaques, Tadeu, Júnior Alonso, Tadeu com 12,9, Júnior Alonso 10,3. A zaga toda foi bem satisfatória. Galhardo, como a gente tinha previsto, voltou a fazer gol, ficou com 11 pontos. Na hora de sair do campo, de ser substituído, resolve tomar um amarelo. Se ele não toma esse amarelo, não ia precisar pedir esses décimos que pedia aqui para inteirar os 1.900. Marinho e Jorge Sampaoli também mandaram bem. Marinho capitão com 13, vira 26, e Jorge Sampaoli com 8,18. Hora de vendermos todo o time e montarmos uma nova equipe. Vamos começar pelo técnico, que a gente aproveita e vê quem são os grandes favoritos da rodada. Eu já coloco aqui de imediato Renato Gaúcho, que enfrenta o Bahia dentro do Estádio Olímpico. E, claro, o Grêmio disputa o G4, enquanto o Bahia está praticamente disputando o rebaixamento. Então, podemos dar um favoritismo bom ao Grêmio. O São Paulo, eu não dou grande favoritismo ao São Paulo. O Bragantino tem apresentado bom futebol. Achei até injusto ele perder a última para o Palmeiras. E em casa rende mais ainda. Outro que a gente pode colocar como favorito é Rogério Ceni, que enfrenta o Fluminense. Mas também não é um grande favorito. As demais partidas eu não percebi supremacia de nenhum time. Então, por conta do retrospecto e por achar que nessa rodada, embora estejam faltando 2 jogos, mas eu acho que nessa rodada ninguém vai poupar. Então acredito no Grêmio com força máxima contra o tricolor baiano. Renato Gaúcho em nossa equipe. Vamos na lateral, a gente deixa o goleiro por último. Aqui na lateral, as melhores opções que nós temos, uma é esse Calegari, jogador que desarma a barbaridade. Você vê que com apenas 11 jogos, ele tem 49 desarmes, praticamente 5 desarmes por partida. Não vou colocar ele somente por conta, porque eu acho que o Flamengo faz gol. Eu devo colocar algum atacante do Flamengo. Então vou estar meio que contando somente com o desarme dele. Os outros scouts eu não estarei contando. Mas mesmo que fizesse isso, não seria nenhuma loucura. Outras boas opções que nós temos são Reinaldo, batedor de pênalti do São Paulo, Felipe Luiz, um bom ladrão de bola. Ó, aqui ele tem a 3ª melhor média do Cartola. O pessoal às vezes esquece Felipe Luiz. Ah, não é igual ao ano passado. Ainda é muito parecido. O Flamengo que não é tão eficiente quanto em 2019. Vitor Luiz deve continuar sendo o batedor de pênalti do Botafogo. Negócio que o Botafogo está numa fase complicada. E outro nome que eu indicaria a vocês seria esse rapaz aqui, o Diogo Barbosa, do Grêmio, que enfrenta o Bahia. É um jogador que também ele tem melhorado bastante os scouts dele. Você vê que dificilmente ele negativa. O Grêmio tem uma sólida defesa, isso favorece a manutenção de saldo de gol.
Então, Diogo Barbosa é uma ótima pedida. Eu vou ficar aqui com Reinaldo, por causa do pênalti e da fase do São Paulo, embora tenha sido eliminado na noite de quarta pelo São Paulo, continua sendo um dos favoritos ao título e é o primeiro colocado. E deve vir com força máxima. Uma semana é suficiente para todo mundo levantar a cabeça e bola para frente. E o outro vai ser Felipe Luiz. Eu estou querendo colocar alguém da zaga do Flamengo. Na zaga mesmo, nós temos as seguintes opções. Rodrigo Moledo joga fora de casa, o Inter não produz tanto fora de casa, mas ele vem vindo com pontuações bem melhores que o Vitor Cuesta. Inverteu o que era no ano passado. Temos ainda Sabino. Todo o problema de Sabino para mim é o time. O time, quando entra numa zona de rebaixamento, a moral cai bastante, diminui. Parece que a concentração já não é a mesma. A vontade é imensa, mas os outros fatores que provocam um bom desempenho já não são. Mas Sabino acho que nem é mais cobrador de pênalti do Coritiba. Temos Kahneman, que inclusive deve valorizar, mas sem estar preocupado com isso, eu já vou confirmar Kahneman, porque quero algum zagueiro, pelo menos um zagueiro do Grêmio. Acho que até vale a pena a gente dobrar. Outras alternativas interessantes, Natan do Flamengo, junto com Rodrigo Caio, Bruno Alves do São Paulo, mas não acho uma boa dobrarmos o time do São Paulo, a gente já escolheu o Reinaldo, não acho uma boa a gente dobrar o time de São Paulo fora de casa contra o Bragantino, cuja principal característica é a ofensividade. Outro nome que a gente pode e deve levar em consideração é o Iago Maidana. O jogo é muito equilibrado com o Fortaleza, ligeiro favoritismo para o Sport por jogar em casa. O Fortaleza vem numa decrescente desde a saída de Rogério Ceni. E Iago Maidana, como eu disse, é o batedor de pênalti da equipe. Acho que é uma opção boa. Eu vou ficar aqui com um jogador que não está nos prováveis, não jogou nessa quarta-feira contra o São Paulo, mas acredito que vá para o jogo na próxima quarta. Ele quase era relacionado no jogo de hoje. Vou colocar David Braz. Como temos muito tempo, vamos acompanhando as notícias para ver o que ocorre. Nessa próxima semana, o Grêmio não tem nenhum compromisso, nem por Libertadores, que já está fora, nem pela Copa do Brasil, que vai ser somente em fevereiro. Então, o mês de janeiro todo do Grêmio, ele pode vir com força máxima. David Braz no nosso time. Aqui no gol, eu acho que nossas melhores opções são Tadeu, sempre. Acho que é uma opção que a gente deve pensar com bastante cuidado, com bastante carinho, quero dizer, porque o Coritiba tem que ganhar de qualquer jeito do Goiás. Os dois, um tem que ganhar do outro, mas uma responsabilidade maior por jogar em casa para o Coritiba. É um time que finaliza bastante de fora da área, com Giovanni Augusto, com Galdesani, com Robson, e isso proporciona defesas difíceis para o goleiro. Tadeu é uma ótima possibilidade. Temos Jean contra o Vasco, pode ser que o Atlético aguente o saldo de gol, segure esse saldo de gol. O ataque do Vasco não tem sido muito produtivo. Douglas do Bahia mitou demais na última rodada, pega um Grêmio que deve fornecer defesas difíceis. Thiago Volpi, eu não sou tão fã assim, apesar dele ser o quarto com a melhor média no campeonato. Mas essa média se deve muito a 3 defesas de pênaltis que ele fez e a 6 jogos sem sofrer gol. O São Paulo tem a melhor defesa do campeonato. De vez em quando ele faz algumas DDs, mas não é tão frequente. O Wilson não levo tanta fé porque o Goiás ele muito que fica cruzando bola na área e quando os caras acertam já é praticamente gol. Outra opção que a gente pode ter é Vanderlei. O Bahia é um time que costuma imitar os goleiros. E lembrem que no primeiro turno, o Vanderlei fez mais de 20 pontos no jogo contra o Bahia.
Mas como dizem que time que está ganhando não se mexe, eu vou confirmar Tadeu no nosso gol. Se você chegou até aqui, acredito que esteja gostando, então eu aproveito. Peço a vocês que se inscrevam, que desse modo poderão levar esse e outros conteúdos cada vez a mais e mais pessoas. Vamos no meio de campo. Aqui eu tenho duas apostas que eu não mudo por nada. Não estamos tão recheados de opções, mas Vina, pelo desempenho dele ao longo de todo o campeonato, e o Ceará, qualquer que seja o adversário, o Ceará vai atacar, vai agredir, e aí sempre passa a bola pelos pés do Vina. Arrascaeta não tem feito tantas pontuações altas, mas em um momento ele vai mitar, como mitou aqui com 15,8. Esse momento está perto de chegar. Tomara que seja nessa rodada, porque eu vou confirmar Arrascaeta. Minha dúvida maior fica com o terceiro meio de campo. Eu fico meio dividido aqui com Alisson, que retornou aos gramados, Giovanni Augusto do Coritiba. O problema só é aquele lado emocional do Coritiba, mas acredito em um Coritiba muito agressivo contra o Goiás, e aí vai aparecer roubada de bola, finalização defendida, mas adianto que não vou colocar ele, apesar de ser um dos preferidos, só não vou colocar ele por conta do goleiro. Eu não quero bater os scouts. Temos Patrick, que deve substituir posicionalmente o Thiago Galhardo, Raul para quem vai na regularidade, Everton Ribeiro. Everton está numa crescente, chegando muito perto da área, entrando nela, então isso aí torna ele uma opção boa. Mas o meu terceiro meio de campo eu vou ficar com o Jean-Pierre. Não gostei mais uma vez do futebol dele, mas acho que em algum momento ele vai desencantar. Potencial tem, então vai bater falta, se aparecer. O jogo contra o Bahia vai ser muito diferente do que foi o jogo do Grêmio contra o São Paulo. Ao invés do Grêmio retraído, o Grêmio vai ter que agredir. E isso aí proporciona faltas, pênalti. Será que quem bate o pênalti é ele ou o Diego Souza? Ele andou batendo um pênalti melhor que o Diego, muito embora o outro seja mais experiente. Enfim, Jean-Pierre fechando a nossa meiuca. Vamos para o ataque. Aqui nós temos opções interessantes. Não é tanto quanto na rodada passada, mas deixa uma dúvida para a gente. Um é PP. PP, gente, eu já vou confirmar aqui. O Grêmio tem favoritismo em cima do Bahia. Assim como vou confirmar Gabriel, já que o Flamengo tem um certo favoritismo sobre o Fluminense. As minhas dúvidas ficariam aqui com Brenner, que não foi bem no meio de semana, na quarta-feira, contra o Grêmio, mas tem potencial, obviamente. Muito embora o sistema defensivo do Bragantino esteja evoluindo bastante. Temos aqui Bruno Henrique, pode ser uma dobra aqui com Gabriel, no Flamengo. Cano tem melhorado os scouts dele. Na última rodada fez 2 gols, impedido por centímetros. Poderia ter mitado, terminou com menos 0,6. Claudinho é outra boa opção, Renato Kaiser sempre joga bem fora. Eu fico com uma dúvida maior entre Claudinho, Bruno Henrique e Brenner. Vou tentar apostar no Flamengo, em gol e assistência de um e outro, então estou confirmando o Bruno Henrique. O capitão do nosso time vai ser o Gabriel, o Gabigol. Nossa equipe fecha com Tadeu, Reinaldo, Felipe Luiz, Kahneman, David Braz, Vina, Arrascaeta, Jean-Pierre, PP, Gabriel, Bruno Henrique e Renato Gaúcho, custando 139 cartoletas. Nem tão caro, nem tão barato. Se gostou, deixa um like, que isso aí nos motiva a continuar produzindo material. Lembra de dizer nos comentários quantos pontos vocês fizeram e de mais um ótimo ano novo e uma boa rodada para todos nós. Abraço.